Da última vez, eu vou ter que voltar atrás para o 12º parágrafo. Por quê? Porque eu tinha traduzido mal entendido por um adjetivo. Não é. Ele é um substantivo aqui no caso. Porque o que aconteceu foi o seguinte: o Lacan, você se lembra, o texto dele não foi publicado na Enciclopédia Médico Cirúrgica. O Grover foi chamado, então, na correria para definir critérios terapêuticos na análise. E aí, o 12º parágrafo, do qual eu já falei, vou retomar ele porque diz assim: toda a discussão da questão presente inicia-se, pois, por um mal-entendido. E aí é mal-entendido no sentido de substantivo. Falta de acordo quanto à compreensão do significado de uma palavra, de um ato ou norma. Ausência de entendimento, briga, contenda, desentendimento, conflito. Houve isso dentro da Associação Internacional de Psicanálise, que se destaca ainda mais por se produzir na contraluz de um paradoxo vindo de dentro. Isso eu já defini para vocês o que era a contraluz, aquele anteparo que se põe para trás, e o paradoxo, duas doxas, duas opiniões simultâneas, e você aí, você não chega nem ao senso comum nem ao bom senso, você fica de fora. Bom, aí continuando Lacan, no 13º parágrafo, vou voltar ainda, esse paradoxo introduz-se de fato por provir de todos os punhos, porque todo mundo escreveu, e os mais abalizados não deixam de demonstrá-lo, a propósito dos critérios terapêuticos da psicanálise. O Grover foi lá pedir, eu preciso de critérios terapêuticos. Todo mundo que era importante escreveu. Que esses critérios se desvaneçam na medida mesma em que se invoca uma referência teórica é grave. Eles se amparavam na chamada teoria da técnica. Quando é a teoria que se alega para conferir ao tratamento seu status. Isso são comentários do Lacan. Mais grave é quando, nessa ocasião, evidencia-se que os termos mais admitidos, subitamente, já não mostram ter outra serventia, senão a de indícios de carências ou anteparos de nulidade. Mostrei para vocês o que era anteparo e o que era nulidade, né? Já foi visto isso, né? Anteparo são cuidados, cautelas, atenções, tudo que é usado para a finalidade de proteger alguém de alguma coisa, né? E a nulidade é a falta total de valor, de talento, pessoa sem competência, falta de validade, enfim, estado de um ato gravado de vício que o impede de existir legalmente, de produzir efeitos. Isso eu falei já para vocês. Agora sim, nós vamos dar continuidade no 14º parágrafo. Para ter uma ideia disso, Lacan falando, basta nos referirmos às comunicações feitas pelo último congresso da Associação Psicanalítica Internacional, reunido em Londres. Elas mereceriam ser incluídas num dossiê em sua totalidade, cada qual em sua íntegra. Aí ele manda a gente ver no International Journal of Psychoanalysis de 1954, o número 2. O número inteiro está ali. Reparem que quando Lacan está contando uma história, nessa hora ele não é barroco, ele está falando como qualquer pessoa fala. Extrairemos de uma delas uma apreciação comedida, quer dizer, sóbria, prudente. A tradução é nossa, dele, Lacan. Há 20 anos, por quê? Porque isso já foi, ele está refazendo o texto. Lembra? Em 1966 ele resolve refazer o texto. Há 20 anos,
Aí tem uma nota, já citado pelo International Journal of Psychoanalysis, na página 95, ele diz: encontraremos esse artigo integralmente traduzido nas últimas páginas da coletânea desse autor, Glover, sob o título de Technique de la Psychanalyse, Paris, Pov, 1958. Então, há 20 anos, escreve o Edward Glover. Esse há 20 anos já é citação do Edward Glover. Mandei circular um questionário a fim de prestar contas do que eram as práticas técnicas reais e as normas de trabalho dos psicanalistas neste país, a Grã-Bretanha. Eu queria saber como é que esses analistas da Grã-Bretanha faziam o trabalho deles, qual era a coisa normativa ali. Obtive respostas completas de 24 dos 29 dos nossos membros praticantes. A Associação da Grã-Bretanha tinha 29 membros e só 24 mandaram para o Glover. Esse texto é do Glover. Do exame delas, transpirou, essa palavra transpirou, tá um sic aqui, quer dizer, foi o Glover que usou, quer dizer, transpareceu, deixou claro que só havia acordo completo quanto a 6 dos 63 pontos levantados. Glover fez 63 perguntas e só 6 eles tinham um acordo. O resto era cada um fazia de um jeito. Apenas um desses 6 pontos pôde ser considerado fundamental, a saber, a necessidade de analisar a transferência. Bom, isso aí Lacan depois vai mostrar que isso é besteira, mas Freud usa o termo transferência da física. É uma operação pela qual se realiza a remessa energética de um lugar para o outro. Na psicanálise, isso virou uma ação ou efeito de transferir alguma coisa, uma transmissão, uma transferência de propriedade, a substituição num registro de um nome de uma pessoa pela outra. E a transferência, na verdade, que é um conceito fundamental, passou a ser o ato de você falar de alguém no lugar de outro. Eu tive uma colega muito rica que fazia análise com um cidadão há muitos anos atrás. Ela dava o equivalente, naquela época os carros eram brasileiros, a um Fiat por mês para esse analista. Ela ia a São Paulo fazer a análise dela. E tudo que ela estava falando, ela namorava um homem nessa época muito badalado. Cada vez que ela falava do homem, o analista falava: não, você não está falando do fulano, você está falando de mim. Aí um dia eu disse para ela: faz uma coisa, deixa que eu trato de você e você me dá o Fiat. Porque eles interpretavam a transferência assim. Lacan não faz nada disso, vocês vão ver como é que ele trabalha a transferência. Bom, mas enfim, a única coisa que ficou considerada como fundamental, que todos eles tinham a ver, é que interpretavam a transferência, analisavam a transferência, quer dizer, como é que era transferido de uma coisa para outra, de uma pessoa para outra. Eles achavam que era transferido tudo para eles. Os demais relacionavam-se com matérias tão insignificantes quanto a inoportunidade de aceitar presentes, quer dizer, não se aceitava presente de o analisante, que eles chamavam de paciente, trazia um presente e você não aceitava. A rejeição do uso dos termos técnicos em análise. Não se usa, de fato, o termo técnico em análise. Está errado isso. Eu tratei de pessoas vindas, a Argentina, não sei porquê, tem uma especial vontade de ensinar termo técnico para os analisantes. Eu tratei de uma senhora que era dificílimo quando ela chegou, que a mulher era uma aula de psicanálise com termo técnico. Eu não conseguia achar onde que ela estava no meio de tanto termo técnico. Ela sabia todos os termos técnicos, ela só não sabia falar dela. Outra coisa, a evitação dos contatos sociais, que não era para encontrar com analisantes.
chamavam de paciente, tá? A abstenção de responder a perguntas. Fez pergunta, não tem que responder. A objeção por princípio às pré-condições. Só, eu não vou poder contar para você que eu participo de um grupo fechado. Não, você vai ter que contar tudo. Aqui não tem segredo. E, muito curiosamente, o pagamento de todas as sessões que deixassem de comparecer. Esse aí era geral. Se deixou de comparecer a sessão, todo mundo pagava por ter deixado. Agora, uma história engraçada sobre essa evitação de contatos sociais é um analista inglês chamado Meltzer. Ele era exageradíssimo, ele não atendia ninguém que morasse no bairro dele, que era para não ter perigo dele encontrar com a pessoa. Ele ia no supermercado, ele só usava sempre a mesma roupa, o consultório dele era ascético. Um dia ele veio à Argentina, os argentinos, para homenagear ele, tiraram todas as coisas que tinham dos próprios consultórios e ficaram os consultórios limpíssimos, entendeu? O detalhe é que ele, de tanto que ele se protegeu de não ter contato com o paciente, ele casou com a paciente dele. Bom, mas enfim, voltando, continuando. Essa referência, agora já não é mais o Glover falando, agora é o Lacan. Essa referência a um levantamento já antigo adquire valor pela qualidade dos praticantes, ainda reduzidos a uma elite. Vocês sabem que analista era só para Rio, aos quais ele, Glover, se dirigiu. Ele só é evocado pela urgência que se tornou pública daquilo que era apenas uma necessidade pessoal, ou seja, e é esse o título do artigo, definir os critérios terapêuticos da análise, porque teve que fazer no arrancadinho, conforme eu falei para vocês. O obstáculo principal ali em divergências técnicas fundamentais. Aí vem Glover falando. Não é preciso olhar muito longe, continua o texto, para encontrar sociedades psicanalíticas cindidas em duas. Lembra que eu falei que a IPA se dividia, mas ela se mantinha inteira porque ela era aristocrática. Ela não fazia igual os partidos de esquerda, que é um monte. Não, ela ficava toda dividida, mas junta. E ele fala, cindidas em duas, SIG, ele mesmo que fala, ele, Glover, por tais diferenças, com grupos extremados a professar visões mutuamente incompatíveis, sendo essas facções mantidas numa união canhestra, quer dizer, desajeitada, desengonçada, por grupos intermediários, cujos membros, como só ia acontecer com todos os ecléticos. O que é eclético? É o que escolhe o que parece ser melhor em todas as manifestações de pensamentos. Por todos os ecléticos do mundo, tiram partido de sua falta de originalidade, transformando em virtude mesmo, virtude, coisa boa, o seu ecletismo, quer dizer, essa sua diversidade justificada, e alegando, implícita ou explicitamente, que sejam quais forem as divergências de princípio, a verdade científica reside apenas no compromisso. A despeito desse esforço dos ecléticos para manter a aparência de uma frente única perante o público científico e psicológico, é evidente que, sob certos aspectos fundamentais, as técnicas praticadas pelos grupos opostos são tão diferentes quanto a água do vinho. Isso está no International Journal of Psychoanalysis, na página 95. Isso tudo é um ataque do Glover. O Glover está danado da vida, tá? Bom, parando aqui.